Fala galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa sequência de tutoriais e exercícios feitos no Blender. No exercício de hoje nós vamos fazer essa barreira, que é um monobloco muito utilizada para fazer desvio e bloqueio de passagens na via. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui o meu modelo com a vista em perspectiva. Tenho duas vistas ortogonais, a vista frontal e lateral. E eu já modelei ele, aqui eu estou compartilhando com vocês para dar suporte algumas vistas com a topologia de como seria aquela minha malha para que eu possa aplicar esse objeto dentro de uma Game Engine, tá? Então vou compartilhar, está na descrição a referência e vamos seguir aqui. Então o primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Vou tomar como referência essa vista ortogonal, então vou selecionar meu cubo. Vou mudar para a vista lateral. E já aproveitando aqui, mais uma vez, acabei esquecendo de ativar, vou ativar o Screencast, para que vocês consigam acompanhar as minhas ações. E aqui com o cubo selecionado, vou apertar GZ1 e dar Enter, fazendo aquele deslocamento do cubo para que ele fique no plano 00. Entro no modo de edição. Mudo para a vista raio-x, vou selecionar os vértices superior e vou ativar aqui o Move do gizmo e vou descer até uma altura que eu acredite ser proporcional à estrutura que eu estou modelando. Feito isso, aperto E de extrusão, movo para cima, clico com o botão esquerdo do mouse, SY, ainda com os vértices selecionados, movo para dentro, dou outro clique, movo para cima, dou outro clique, verifico se a proporção está correta, vi que não está, seleciono tudo aqui, vou descer um pouco para ajustar isso aqui, e vou novamente aplicar a escala em Y. Agora desço só essa parte aqui. Verifico a proporção, aqui dá para subir um pouquinho mais, aqui também, e agora eu tenho a base do meu bloco. Só que observem que o comprimento é maior, né? Essa distância aqui, se você observar aqui na vista isométrica, é muito maior. Então como é que eu faço? Seleciono o meu objeto com A no modo de edição, e aplico a escala em X. Aumento um pouco esse comprimento, seguro Shift para suavizar, cliquei, saio do modo raio-x, saio do modo de edição, aqui está a minha Base Mesh, minha base, para que eu consiga fazer este monobloco. Nós vamos trabalhar agora com um modificador chamado Boolean. O Boolean é um modificador que ele serve para você fazer combinação de malhas. Você pode arrancar material, você pode adicionar material ou pegar apenas a área que tem o mesmo volume e contato entre essas malhas. No nosso caso, eu vou usar a princípio a opção de arrancar material. Então como é que eu vou fazer? Vou criar um novo cubo, vou entrar no modo de edição. E esse novo cubo, eu vou desenhar ele nesse formato aqui. Ele é que vai fazer este corte. Observe na vista isométrica que é um trapézio, tem uma leve inclinação. Então nós vamos seguir a imagem isométrica de referência. Apesar da ortogonal aparentar estar reto, ele tem uma leve inclinação aqui, é trapezoidal. Então seguindo isso, eu vou mudar para a vista que facilita a minha visualização. Com ele selecionado no modo de edição, vou aplicar uma escala e vou arrastar ele aqui para a lateral. É interessante vocês entenderem uma coisa: quando eu estou trabalhando com ferramentas booleanas, principalmente se eu for remover material, é importante que a peça que vai servir de base, ou a malha que vai servir de base para arrancar material, ela transpasse minha malha primordial toda, completa. Como assim? A minha malha de base é essa aqui. A que vai fazer o corte é essa que está aqui.
Então, se esse corte vai ser aplicado em relação ao eixo Y, eu vou aplicar uma escala em Y e fazer com que esse objeto passe, ou seja, ele transpasse minha peça como um todo, para que eu não tenha problema de interface e questões de artefatos gerados, como vértices e faces soltas, ou até mesmo a geração de n-gons, que é um dos principais problemas de se trabalhar com Boolean. Tá? Então fica atento para isso. Aqui na vista lateral eu vou mudar para o modo raio-x, que fica mais fácil de trabalhar. Selecionar apenas esses vértices superiores e vou baixar. Ó. Perceba pela minha referência, o topo do corte ele não coincide com essa aresta da peça, ele fica abaixo. Essa aresta está aqui, então vou deixar proporcionalmente aqui. Vou aplicar uma escala em X e posso selecionar toda essa parte de baixo e subir. Subir até onde? Até uma área próxima, mas não tão próxima dessa base da minha malha. Saio do modo raio-x e observe. Isso aqui é o que eu tenho como referência. Para fazer o corte do outro lado, eu não preciso pegar essa peça e duplicar. Eu posso simplesmente aplicar um mirror, um espelhamento, uma vez que a referência dela, seu centro está aqui, ó, no meio da minha malha de base. Então vem modificador, adicionar, generate, mirror, e ele já aplica para mim a cópia do outro lado. Vou sair do modo de edição. Então, esse aqui vai ser a minha primeira operação. Como é que eu aplico essa operação? Seleciono a minha malha de base, vou adicionar um novo modificador e vai ser do tipo Boolean. Aqui na opção de Difference, eu vou clicar no conta-gotas e vou clicar na malha que eu desenhei anteriormente. Perceba que essa linha reta aqui, quando eu selecionar a minha segunda malha, ela vai seguir o contorno dessa malha, significando que o operador está aplicado. Modificou, ainda está no modo de modificador, então estou com uma modelagem não destrutiva. Para que isso seja definitivo, basta vir aqui e aplicar um modificador. Só que antes de aplicar esse modificador, eu vou adicionar uma nova malha, porque nós vamos fazer agora este rasgo aqui, ó, que ele fica nessa vista lateral. Este rasgo, ele encontra-se aqui, eu perceba que é um rasgo bem pequenininho, com uma profundidade pequena, e ele transpassa toda a peça. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um novo cubo, vou entrar no modo de edição, e agora eu vou aplicar a escala em X, fazendo com que ele transpasse toda a peça, como a gente já viu. Vou aplicar uma escala em Y e vou reduzir. E vou aplicar uma escala em Z e vou reduzir também. Agora eu mudo para a vista que eu consigo visualizar a altura daquele corte. Observo se está coerente. Se não estiver coerente, eu posso ajustar. Ó, entrando no modo raio-x, eu posso simplesmente selecionar só os vértices de cima e ajustar a altura, a profundidade. E se eu quiser ajustar as laterais, seleciono todo mundo e ajusto a escala em Y. Tá? Feito isso, eu posso simplesmente sair do modo de edição. E aí eu vou aplicar novamente o modificador Boolean na minha malha. Vou selecionar a minha malha de base, vou adicionar um novo modificador, Generate, Boolean, Difference, e aqui com conta-gotas vou selecionar essa segunda malha. Agora sim eu posso aplicar os modificadores. Para isso é só clicar aqui em Apply All, ou manualmente vir aqui e aplicar um por um. Caso essa opção não esteja disponível para vocês, é porque vocês precisam adicionar um add-on que fica aqui, ó, em Edit, Preferences, Add-on, o nome dele é Modifier Tools, tá? Instalem ele, que todas essas opções vão ficar visíveis. Vou clicar agora em Apply All, ele já aplicou os modificadores. Eu posso simplesmente ocultar ou deletar essas malhas que eu criei. Eu vou apenas ocultar, apertando H de Hide, mas notem que eu já tenho a minha base pronta. Vou selecionar a malha e entrar no modo de edição agora. Ela já está lá com sua base
construída, certo? Então, seguindo aqui no nosso desenho, se observarmos bem, temos aqui ó, duas alças na parte superior, este pino de encaixe e este rasgo onde vai ser encaixado o pino de uma outra barreira monobloco. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar pelas alças. Então, para fazer as alças no tipo de seleção Add, eu vou apertar Ctrl R, posicionar o mouse aqui, rolar o scroll do mouse para frente e vou dar um clique. Depois aperto ESC, ou seja, eu criei duas edges loops nessa direção. Vou fazer a mesma coisa agora no sentido oposto. Ctrl R, posiciono o mouse, só que agora em vez de duas eu vou gerar quatro edge loops. Vou dar um clique, depois ESC, ele mantém central. Eu estou criando essa base aqui para poder puxar minhas alças. Mudo a seleção para a face, clico em uma, seguro o Shift e clico na outra. Mudo para a vista de topo e aqui tem um segredo importante. Como eu já sei como é a construção dessa malha e que eu vou precisar de alguns vértices mais à frente, eu vou fazer esse procedimento que vocês vão verificar agora, que é o seguinte. Primeiramente aqui, no modo de transformação do pivô, eu mudo para individual, ou seja, toda transformação que eu aplicar nos elementos que estiverem selecionados, o Blender vai entender como a origem, a referência, o centro daquele objeto. Por exemplo, se eu aplicar a escala agora, esse elemento vai crescer em relação ao seu centro e este outro em relação ao seu centro. Na opção de Median Point, em vez de ser o centro de cada elemento, ele pega o meio, o ponto médio entre esses dois elementos, que daria aqui como referência. Então, vou deixar Individual Origins, vou dar um S, Shift Z, porque eu não quero que ele cresça em profundidade, no caso em altura. Arrasto até mais ou menos essa distância, dou um clique. E agora vou apertar I de Insert e vou puxar para dentro. E vou dar outro clique. Posso voltar para o meu Median Point. Se eu rotacionar agora, vocês perceberão que eu tenho lá a base, onde eu vou puxar essas alças. Aperto E de extrusão, arrasto para cima e dou um clique. Eu tenho a base inicial da minha alça, tá? Vou mudar para a vista aqui frontal. Vou entrar no modo raio-x. Vocês vão perceber que eu trabalho bastante com o modo raio-x, porque eu consigo trabalhar com a simetria da peça em tempo real. Clico fora para tirar a seleção. Clique e arrasto aqui dentro e solto. Ele selecionou esta face e a face oposta, só as faces que estão paralelas, tá? Não quero pegar a face de topo, apenas estas. Seguro o Shift, clico e arrasto aqui e solto. E ele selecionou a mesma coisa aqui ao lado. Com essas quatro faces selecionadas, eu vou clicar com o botão direito, vou em Subdivide e vou aqui na opção de Subdivide e colocar o número de cortes de 2. 2 cuts. Clico fora. Pronto, minha base está feita, agora dá para fazer a parte da alça. Como é que eu vou fazer isso? Vou sair do modo raio-x, vou deixar a opção de seleção de aresta. E aí, muita atenção, porque agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar com deslocamento dentro do Blender com precisão, utilizando-se valores reais ao invés de simplesmente clicar e arrastar de acordo com aquilo que eu acho necessário. Como é que eu vou fazer isso? Na vista frontal, eu vou segurar Alt e clicar nessa Edge. Quando eu fizer isso, ele vai selecionar todo esse conjunto de Edge Loops que fazem parte do mesmo grupo. E para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero arrastar todo esse grupo para a lateral esquerda. Notem que à medida que eu começar a arrastar para a lateral esquerda, aqui no canto superior esquerdo, vai aparecer o valor de dimensão. Quando eu arrasto aqui, lá em cima, vai aparecer um valor negativo, D igual e o valor de dimensão. O que vocês precisam fazer? Vocês vão deslocar até onde mais ou menos seria a espessura da alça. Percebam que ali está dando 0.125, 121, à medida que eu vou arrastando aqui, eu vou tomar como base aqui, 0.12, vou soltar, dou Ctrl Z para ele voltar à posição inicial
E agora sim eu vou fazer o deslocamento de precisão, que vai ser como? Eu vou apertar com o Edge Loop selecionado, vou apertar G de deslocamento, X, porque eu só quero deslocar no eixo X, como vocês estão vendo. E no meu caso, como é um deslocamento para a esquerda, ele é um deslocamento negativo. Notem que como eu não inseri nenhum valor, lá em cima consta D, 0 e em torno do X global. Se eu apertar menos 0,12, ele já desloca na direção que eu quero, e se eu der Enter, ele confirma aquele deslocamento. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento para as outras edges. Notem que no meu caso é 0,12 porque pela dimensão que eu trabalhei é 0,12. Vocês vão fazer a mesma etapa que eu fiz inicialmente de deslocar o gizmo até onde vocês acreditam ser a distância proporcional e vão registrar o valor que está contido ali em cima. Então, como no meu caso é 0,12, agora eu seguro o Alt e clico na próxima Edge Loop. GX, nesse caso, vai ser positivo, porque eu vou deslocar para a direita, 0,12 e dou Enter. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Seguro o Alt e dou um clique. GX, nesse caso, menos, porque eu vou deslocar para a esquerda, 0,12 e dou Enter. Seguro Alt e clico. GX 0,12 e dou Enter. Isso foi possível porque quando eu criei as edges loops, tanto esses elementos como esses outros elementos estavam simetricamente definidos, certo? Agora eu vou precisar selecionar estas faces e as faces opostas. Então eu entro no modo raio-x, seleção tipo face, clico, seguro e arrasto, solto, seguro Shift, clico, seguro e arrasto, solto. E estou agora com essas 4 faces da frente e as 4 faces de trás selecionadas. E para que isso? Para que com elas selecionadas eu clique com o botão direito, venha em Loop Tools e clique na opção Bridge. Quando eu clicar em Bridge, o Blender vai fazer para mim exatamente aquela opção da alça. Clico fora e ali está a alça criada, as 2 alças criadas de acordo com o meu modelo. Professor, o Loop Tools não está disponível para mim, então é aqui em Edit, Preferences, Add-ons e digita aqui no campo de pesquisa Loop Tools e ativa ele, que ele ficará disponível para você, tá? Agora nós estamos bem avançados em relação ao nosso modelo, né? Falta este rasgo aqui e o pino do lado oposto. Como é que eu vou fazer isso? Com o modelo do jeito que está, no tipo de seleção face, eu vou selecionar essa face, vou segurar Shift e selecionar a face oposta. Muita atenção ao que vai ser feito agora. O que é que vai ser feito agora? A gente, com as 2 faces selecionadas, eu vou apertar E de extrusão e vou apertar ESC. Lembra que eu tinha falado no vídeo anterior que quando aperto E e depois ESC, eu não anulo a extrusão. Ele extrudou aquelas faces, só que como eu não fiz o deslocamento, ele está com o valor de 0, mas eu tenho 2 faces sobrepostas, tanto desse lado quanto do lado oposto. E agora o que é que eu vou fazer? Vou mover o gizmo na direção X. E por que eu estou fazendo isso? Porque o deslocamento que eu faço aqui saindo da peça é o mesmo que eu faço deste outro lado entrando na peça. Então, dessa forma, eu não preciso ficar calculando número, deslocamento, qual o valor nem nada. Eu simplesmente ajusto de acordo com a proporção do meu modelo. Finalizou? Beleza, clico fora. Vocês vão notar que essa movimentação, esse procedimento gerou aqui um no manifold, né? Gerou uma face aqui que ela não tem espessura. Então isso poderia dar erro. E como é que a gente vai corrigir isso? Gerou esse artefato aqui. É muito simples. A forma de corrigir, vocês vão apertar K de knife, que é a faca, vão posicionar nessa edge, vão dar um clique e vão posicionar na outra e dar outro clique e apertar Enter. Percebam que eu não estou preocupado em deixar alinhado, porque eu vou ajustar esses vértices em relação a esse deslocamento que eu fiz. Outra coisa que vocês vão notar, entrando aqui no modo de seleção de vértices,
é que há uma diferença. Por que que é essa diferença? Porque lembra que eu escalonei essa parte aqui interna e essa extremidade aqui ela não foi escalonada, então ela manteve essa distância. E aí é essa distância que a gente vai manter como referência e não a do escalonamento. Então, para corrigir isso, eu clico primeiramente nesse vértice, seguro Shift, clico no segundo vértice, aperto a tecla M e vou escolher a opção At Least, ou seja, eu quero que você mescle esse vértice com o último vértice selecionado. A mesma coisa eu faço desse lado, seleciono esse vértice, seguro Shift, clico aqui, M, At Least. Agora eles fizeram a fusão, o software fez a fusão daqueles vértices, mas eu ainda tenho uma face aqui que ela está incomodando. Mas aqui é simples de resolver. Com o modo de seleção de face, eu clico nessa face, aperto Delete, Faces e está corrigido aquele problema. Agora notem que eu estou com o rasgo desse lado e estou com a parte de encaixe do pino do lado oposto. Para finalizar a nossa modelagem, só falta agora fazer o pino em si e a cavidade, a cava do pino que será feita naquele outro lado. Como que eu posso fazer isso? Para fazer isso, eu vou selecionar esta face, vou apertar Shift S e vou escolher Cursor to Select. Isso é porque eu quero que o cursor fique no centro dessa face. É obrigatório fazer isso, professor? Não, mas a vantagem de fazer isso é que eu ganho uma referência. Eu estou usando como referência o ponto médio dessa face. Isso me ajuda bastante na hora de criar um novo elemento. Vou apertar Tab para sair do modo de edição. No modo objeto eu vou fazer Shift A e vou criar agora um cilindro. Perceba que ele cria um cilindro enorme, né? Primeiro ponto, eu vou converter aqui esses vértices para 12. Então, vou reduzir para o valor de 12 vértices. Vou diminuir esse raio. E vou diminuir esse comprimento, tá? O comprimento não precisa ser preciso, né, para ser redundante. Ele tem que ser o mais próximo possível da face superior, até porque nós vamos ajustar, mas o raio sim é interessante que já deixem na dimensão que vocês desejam, levando em consideração a proporção do nosso modelo, tá? Proporção do nosso modelo aqui. E uma coisa interessante de vocês notarem como um desenho de referência é importante. Pela vista isométrica eu consigo identificar coisas que na vista ortogonal não tem. Por exemplo, se você olha aqui, você ia deduzir que é um encaixe reto, um retângulo. Só que quando eu olho na isométrica eu vejo que é um pino circular. Isso só foi possível graças a esta vista em perspectiva. Por isso que é interessante ter o máximo de vistas possíveis e referências na hora de fazer a modelagem, tá? Verifico se está ok. Aparentemente está. Um raio de 0.08 no meu caso, acho que fica muito pequeno. 0.09 está ok. Posso clicar fora. Lembre-se, botei 12 vértices, tá? Trabalha sempre com números pares, porque você tem a possibilidade de dividir a sua malha ao meio. Isso ajuda bastante. Uma vez feito isso, seleciono o pino, entro no modo de edição. Agora eu vou aqui no Snap e vou ativar a seguinte coisa. Face. Eu quero ativar a face desse Snap. E vou acionar aqui o Snap. Vou selecionar a face superior. E aí a dica, eu só quero deslocar essa face em relação ao eixo Z. Eu não quero que ocorra o risco dela se deslocar em outras direções. Então, com ela selecionada, eu faço G, Z e movimento o mouse para cima desta face e dou um clique e ele já alinhou em relação a essa face. Rotaciono, faço a mesma coisa para a parte inferior. Dou um clique para selecionar a face, G, Z, posiciono em cima daquela face e dou o clique. E aí eu estou com o meu objeto quase pronto. Desativo o Snap, clico fora, saio do modo de edição e olha lá, como já está ganhando escopo. O próximo passo agora é fazer uma cópia desse mesmo elemento e jogar lá na posição onde vai ser o rasgo de encaixe, né? Que está faltando essa parte da encaixe do pino. E como é que eu faço isso? Com ele selecionado, Shift D,
ele faz uma cópia, aperto ESC, ou seja, ele fez a cópia e deixou no mesmo local. Eu vou deslocar apenas em X, eu vou arrastar em X, rotaciono a câmera para ter uma melhor visualização. E aí vem um detalhe importante. Professor, como é que eu vou garantir que está centralizado? Porque a forma como está aqui, pode ser que o corte não fique certo, não fique correto. Então, para garantir que fique centralizado, lá no Snap, eu vou voltar aqui no Snap e vou marcar a opção de Center e vou marcar, segurando o Shift, a opção de Edge. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora quando eu ativar o Snap, ele vai pegar o centro dessa aresta aqui quando eu deslocar. Eu só quero deslocar em X, então vamos lá. G, X, quando eu mover, ó, ele identifica o centro daquela aresta, dou um clique e ele colocou exatamente no centro. Então, se você observar na vista de topo, o nosso cilindro está no centro dessa aresta e do lado oposto ele também está no centro da outra aresta que foi criada. Como é uma operação booleana, e eu sempre recomendo que se for fazer corte em operação booleana, faça passando, eu vou entrar no modo de edição, vou desativar o Snap e entrar no modo de edição, vou selecionar essa face do topo e vou arrastá-la para cima, passando da minha peça, porque eu não quero gerar artefatos ali. Saio do modo de edição, agora sim eu posso finalizar as partes faltantes do nosso modelo. Seleciono minha malha principal, vou em adicionar modificador, generate, boolean, agora vai ser do tipo union, vou clicar no conta-gotas e vou selecionar o cilindro e vou adicionar um novo modificador, generate, boolean, e dessa vez difference, vou aproximar aqui, conta-gotas e seleciono esse outro cilindro. Vou aplicar, apply all, vou ocultar os meus objetos e agora está nossa malha pré-finalizada. Se você fosse trabalhar só no campo visual dentro do Blender, aqui seria o seu modelo finalizado. Porém, como a nossa malha está sendo preparada para jogos, eu preciso fazer o tratamento dos polígonos. Então, como é que eu faço? Entro no modo de edição, vou para a vista de topo e vou aproximar aqui para que vocês possam enxergar exatamente aquilo que eu tinha falado anteriormente, o surgimento de artefatos e n-gons. No modo de edição, se eu entrar aqui na seleção por vértice, né? Percebam que esses vértices estão soltos, eu tenho alguns vértices próximos também. Então vamos começar a fazer o primeiro tratamento. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse primeiro vértice, segurar Shift e selecionar esse outro. M, at least. Vocês vão ver que vai dar uma diferença, depois nós vamos para a parte de baixo, vamos corrigir também. Seleciono este aqui, M, at least. Vou selecionar esses três vértices. Vou apertar Delete e vou na opção de Dissolve Vértices. Cuidado para não colocar para deletar os vértices, tá? Eu só quero dissolver eles. O que é que isso faz? Quando eu clico em Dissolve Vértices, o Blender ele pega esses vértices e simplesmente some com eles, transformando tudo numa única edge. Como eles estão ancorados nestes dois vértices, ele vai gerar uma nova edge aqui. No meu caso, como gerou artefatos aqui sobrepostos, pode ser que eu tenha algum problema aqui na hora de fazer essa união, mas vamos lá. Dissolve vértices, agora foi. Perfeito, então ele simplesmente, vou dar um Ctrl Z para explicar a vocês. Eu quero desaparecer com esses vértices, então selecionei eles, Delete, Dissolve vértices, como eles estavam ancorados nesses dois vértices, tudo que está entre esse intervalo é transformado em edge, como não tem mais vértice no meio, apenas uma única edge foi criada aqui. Tá? Aí aqui já adiantando, como vocês vão perceber que a nossa peça ela é simétrica, então se eu der um Ctrl R e posicionar o mouse aqui, notem que ele já traz uma edge loop. E é exatamente essa edge loop que vamos utilizar para fechar o nosso modelo ali no último vértice da ponta. Vou dar um clique e apertar ESC para manter minha edge loop no centro
E aí com a ferramenta Knife, né, K, eu vou dar um clique nesse vértice e um clique nesse outro e dar Enter. E perceba que eu já começo a ajustar os meus polígonos. Lembrando que para jogos a gente sempre trabalha com polígonos de 4 lados ou triângulos, né? Ou quads, como é chamado, ou triângulos. Então, como é que a gente pode fechar para evitar N-gons? Perceba, tem uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui dentro da Game Engine daria problema. Então, para fechar é simples. K de Knife. Fecho aqui e fecho aqui. Aqui eu não preciso fechar, porque se vocês observarem, tem 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer a correção na parte de baixo. Perceba que a parte de cima já está fluindo. Ctrl 7, ele inverte, ele é 7, a vista do topo. Ctrl 7, ele inverte. Então aqui eu vou selecionar esse vértice, seguro o Shift, seleciono esse. M, At List, mesmo procedimento para a parte de baixo. Seleciono esses vértices, Delete, Dissolve Vértices. Ele criou duplicado, possivelmente por causa do Boolean. Agora foi. Aí aqui eu posso fazer o Ctrl R de novo, só que ele não vem até onde eu quero, ele vem até aqui. Então dou um clique aqui, aperto o ESC para sair e vou rotacionar só para vocês entenderem o que ele fez. Ele trouxe uma edge ali, mas ele não identifica esse padrão porque aqui não está contínuo. Essa edge ela vem até aqui e ela não continua. Se ela propagasse, ele iria identificar esse intervalo. Mas isso é tranquilo de resolver. Uma forma curiosa da gente aplicar aqui, eu vou puxar até embaixo para mostrar uma forma diferente de trabalhar com o Knife para vocês. Eu aperto o K, posiciono no primeiro vértice, clico e perceba que ele fica aleatório, né? Só que eu sei que essa descida aqui ela está em relação ao eixo Z. Então, após apertar K e clicar no primeiro vértice, eu aperto na tecla Z. E aí ele trava o deslocamento apenas em Z. Eu vou até a parte de baixo, dou um clique e aperto Enter. E aí eu sei que como estava simétrico em Z, ficou certinho ali. A mesma coisa posso fazer aqui embaixo, só que aqui embaixo vai ser em relação a X. Notem que o eixo vermelho é o eixo X, então como é que eu faço? K de Knife, clico no primeiro vértice, X, desloco até o ponto, clico, dou Enter e com isso ele fecha aquele loop. Se eu quiser aproximar, perceba que o zoom está travando muito. Como é que eu posso aproximar mais rápido? Seleciono o elemento que eu quero e aperto no teclado numérico, vírgula, e o Blender ele dá o zoom, enquadra exatamente naquele elemento. K de Knife, aqui é o mesmo procedimento que estava lá em cima, não vou mudar nada, o padrão que estava lá em cima se repete aqui. Com isso, finalizei esse detalhamento. Vamos para uma área mais complexa, para que vocês entendam agora, que é essa área do topo. Seleciono aqui meu objeto, vírgula para dar o zoom. Agora, se vocês notarem, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho aqui para organizar isso. Ó, essas vértices, essas edges aqui não estão coincidindo, seleciono ela, Shift a outra, M at List, seleciono ela, seleciono a outra, M at List. Primeira parte resolvida. Aqui é interessante a gente evitar a propagação de muitas edges. Muitas edges propagando é dor de cabeça. Então não tem como resolver isso. Aqui como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar com a ferramenta Knife, vou pegar esse vértice e jogar para cá. Ó. Vou só ajustar aqui, fica mais fácil. Para cá. E vou fazer a mesma coisa do lado oposto. E vou observar, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Ok, tá certo. Aqui no centro eu já vou ligar direto. Já não vou ter dor de cabeça. Aqui eu vou corrigir, ó. Em vez de vir essa edge para cá, eu quero que ela venha para este lado. Então como é que eu faço isso? Já vou ligar aqui. E já vou ligar aqui. Ó. Aí, seleciono essa edge, seguro o Shift, essa edge e dou Dissolve.
E esta edge aqui, ó, eu já ligo ela aqui. E a mesma coisa eu faço ali em cima. Daqui vem pra cá. Aqui tem um detalhe que eu observei que eu não fiz, acabei deixando passar e eu vou ter que fazer no outro, que é o seguinte, é unir esses vértices. Eu não posso unir este aqui, ele tem que ser ligado aqui, ó. Então, estou selecionando os dois, dissolve edges, e da mesma forma que eu tinha trabalhado no anterior, eu vou pegar esse aqui, segurar Shift e clicar nesse, M at least, este, seguro o Shift e clico neste, M at least. Aí agora sim, eu vou com a ferramenta Knife, puxar daqui para cá, e puxar daqui para cá. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fechou. Parte de cima está ok. Nosso modelo está quase pronto. Agora eu vou ajustar a parte de baixo. Vocês vão ver que aqui é onde geralmente a dor de cabeça é maior. É onde gera muito artefato. Então apenas dei o zoom aqui. Vou começar eliminando aquela questão lá que eu tinha falado para vocês. Da aresta aqui. Seleciona esse. Shift esse. M at least. E a mesma coisa para o outro lado. Ajusto bem aqui o enquadramento, seleciono esse, Shift esse, M at least. Agora eu preciso eliminar isto aqui. Se eu mover aqui, ó os artefatos gerados, ó. Só em deslocar aqui a gente já consegue perceber que tem artefato gerado aqui, ó, que vai dar dor de cabeça. Vou aproveitar e já vou selecionar todo mundo aqui, ó. M não, delete, dissolve vértices. Pronto. Aí agora eu vou CAD Knife e vou unir esses dois vértices. Perceba que às vezes ele pode gerar esse artefato. Perceba que do nada ele puxou um edge para cá. Mas aí é simples, é só selecionar essa edge e dar um dissolve edge. Essa é a questão do snap que a ferramenta usa, que às vezes atrapalha um pouquinho. Seguindo o mesmo padrão, Ctrl R, posiciono aqui, dou um clique, aperto ESC, estou trazendo aquela linha de simetria, tá? Para dividir minha peça no meio. Continuando aqui, ó, K, clico aqui, dou Enter, K, clico nesse vértice, depois nesse vértice dou Enter, K, neste vértice, dou Enter. Se eu sair do modo de edição, só para vocês verificarem, ó, percebam que praticamente o nosso modelo está finalizado. A sua geometria em si ela está feita. Até as duas alças, mantendo a proporção. Tem um rasgo com encaixe do pino, tem um pino do outro lado. Os rasgos laterais, o rasgo trespassando na longitudinal. Só que agora o que vai ocorrer daqui para frente é refinamento de malha, para que essa malha possa ser utilizada no jogo, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gente tem que evitar N-gons. Vou mudar para o modo de seleção de arestas, que fica mais fácil da gente visualizar isso. Então, por exemplo, se eu mudo aqui para essa vista lateral, notem que eu tenho aqui, ó, um N-gon. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí como é que a gente vai corrigir isso? CAD Knife, posiciono nesse vértice, clico neste, dou Enter, K, clico nesse. Daqui eu já posso puxar aqui para cima, clico aqui, dou Enter. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Então o Knife é uma ferramenta que vocês vão usar bastante na hora de fazer correção de malha para fazer essa definição de polígonos. Agora sim, ó, triângulo, polígono de 4 lados, está tudo ok. Se isso aqui está assim, o lado oposto eu vou fazer a mesma coisa. Então eu seguro Ctrl 3, ele inverte, fazer o mesmo procedimento, ó, CAD Knife, clico aqui, dou Enter, K,
aqui, aqui e aqui, dou Enter. E quando ele não pegar aqui, pode ser que ele tenha pego uma outra referência, aí você corrige. Observando, tá tudo ok desse lado, tudo ok do outro. Eu não tenho mais problemas de n-gons desse lado, não tenho mais problemas de n-gon desse lado. Vamos resolver agora nessa vista frontal. Como é que eu posso resolver aqui? Eu vou mudar a seleção para vértices e vou entrar no modo raio-x apenas para deslocar dos dois lados por igual. Seleciono aqui, aproximo daqui, seleciono aqui o outro lado, aproximo aqui. Estou apenas fazendo um ajuste de topologia, tá? Aí agora sim, vamos fechar. Como é que a gente vai fechar isso? A gente vai fechar da seguinte maneira. Eu posso fechar com K. Aqui vem para cá. Perdão. K. Aqui vem para cá. E vem para cá. K. Aqui vem aqui. Aqui e aqui. E K vem daqui para cá e encerro lá do outro lado. Se observar, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Ninguém com 5 lados. Mudo a vista, mesmo procedimento. Então, seguindo aqui, ó, K, este e este. Dou Enter. E este. Topologia desse lado está ok, dos laterais estão ok. Vamos olhar no topo, só para ver desencargo de consciência. 4 lados, 4, 4, 4. O problema está aqui, ó. Encontrei nosso primeiro problema. Então, K, este camarada aqui, que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você puxa para cá e fecha aqui. Puxa para cá e fecha aqui. Não entendi, professor. Se você observar, eu tenho aqui nessa face aqui, ó, esse polígono, olha quantos lados ele tem. Por mais que aqui esteja reto, alinhado, aqui, só desse lado eu tenho 1, 2, 3. Porque quando eu ativo os vértices, eu percebo que eu tenho um vértice aqui, o outro aqui, o outro aqui. E a aresta, ela é a união de dois vértices. Então eu tenho aqui um n-gon, eu tenho um polígono com vários lados. Então eu tenho que evitar isso a todo custo. Por isso que eu faço essa quebra. Então com o knife eu venho aqui, ó, fecho 4 lados aqui, um triângulo ali não tem problema. Fecho aqui, ó. E aí a mesma coisa eu vou repetir no outro lado. Acionei aqui. E aqui. Pronto, se eu observar a vista de topo agora, eu acredito que está ok. Vamos conferir. Aqui na ponta. 4, 4, 4, 3, né? 4, 3, nunca mais do que isso. 4, 3, teoricamente, está certo. Falta agora o que? A parte de baixo. Se eu olhar aqui na parte de baixo, eu posso dar um Ctrl R aqui, ó, dar um clique, apertar ESC. Perceba, eu dei um Ctrl R aqui nessa face. K, fecho aqui. Vou mudar para a vista de baixo, né? Ctrl 7, ele muda para a vista de baixo. E aí agora, para economizar tempo nesse corte central, eu vou apertar K, posiciono aqui no primeiro vértice, dou um clique, X, que é ao longo desse eixo, e vou levar até o outro vértice, até o outro, e dar um clique e apertar Enter. E aí ele transpassa toda a peça naquela direção. Ele fez, aplicou ali, ele já ganhou tempo. Falta agora aqui, ó. Aqui eu tenho um n-gon, outro n-gon e outro n-gon. Para evitar isso, K,
fecho nessa direção do Enter, K, fecho nessa direção do Enter, e a mesma coisa eu repito para este lado, para este lado. Ainda falta aqui, do outro lado oposto, vou aproximar aqui, ó, K, fecho aqui, K, fecho aqui, e K, e fecho nesses dois pontos. Aqui, ó, muito cuidado, foi bom acontecer isso. Às vezes você acha que pegou no vértice, mas não pegou. Então, na dúvida, dá um zoom, que pode ser que ele pegue fora. Poderia ser que pegasse aqui, ó, e aí não daria certo. Iria formar artefatos. Pronto, se eu rotacionar agora está tudo ok. Pronto, saio do modo de edição. É importante salvar, tá, galera? Eu não estou salvando, mas é importantíssimo vocês salvarem, porque imagina, se o software crachasse agora, perderia tudo. Então, File, Save, escolhe um local para salvar. Perceba que ele tem algumas variações de tantas vezes que eu fiz esse monobloco, ele já tem aqui salvo algumas vezes. Vou salvar aqui como barreira M, só para diferenciar. E agora vem o refino. Se eu fosse levar isso para um jogo, a malha é essa. É em cima dessa malha que eu vou fazer a abertura de malha. Ainda posso melhorar, só para refinar. Essas edges aqui não me interessam, então eu posso aqui segurar Alt. Clico aqui, Alt Shift, aqui, aqui e aqui. Aperto Delete, Dissolve Edges. Então refinei ainda mais, reduzi o número de polígonos. Então, a minha malha que iria para jogo seria essa. Aí eu teria que fazer a parte de abertura de malha, que nós só veremos mais à frente. Eu estou focando nessa playlist exclusivamente em modelagem. E em playlists mais à frente eu vou focar só em abertura de malha e texturização.